Vai ficar tipo... Vamos lá? Saudações de paz em Cristo Jesus. Bem-vindo a mais um programa da Missão Coab TV. Estamos aqui no nosso estúdio, nesse momento, para trazer até você a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. Queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque Ele é bom, agradecê-lo pelas suas graças e misericórdias, sua bondade, a sua fidelidade e por tudo que Ele tem sido e tem feito nas nossas vidas e através de nós também. Bendizemos o Senhor pela tua vida, você que está aí do outro lado, que sempre atentamente nos acompanha, tem nos acompanhado. Bendito seja Deus pela tua vida. Queremos lhe dizer que a Missão Coab TV está com as suas programações às quartas-feiras e também aos domingos. A nossa programação vai ao ar, ao vivo, aos domingos e também nas quartas-feiras. Às quartas-feiras o nosso programa vai ao ar sensivelmente 16 horas e 30 minutos e aos domingos nós estamos no ar a partir das 3 da tarde, 15 horas, horário de Brasília, e 7 horas no horário de Angola, para aqueles que nos acompanham em Angola. Para nós é uma grande satisfação, honra, a bênção de Deus nos ter proporcionado esta oportunidade de trazer até você a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho de Deus. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus em um texto muito conhecido, tá? Um texto muito conhecido, e a mensagem de Deus para a nossa vida hoje será no livro de Atos dos Apóstolos, um texto bastante conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e vamos ler o versículo de número 30. Vamos começar então do versículo de número, deixa eu ver aqui, 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Atenta para a leitura da palavra de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso. Eis aqui estamos todos aqui. Eis que estamos todos aqui. Então, o carcereiro pediu a luz, correu para dentro e, trêmulo,
atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: Senhores, o que preciso fazer para me salvar ou para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e os de tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Amém. Quero dirigir a Deus uma oração antes de nós entrarmos na palavra de Deus. Pai, nós louvamos o teu nome neste momento. Graças te damos porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Obrigado porque a tua mão é sobre nós e pedimos que o Senhor possa abençoar aqueles que estão do outro lado, nos ouvindo neste momento. Que a tua bênção, Senhor, seja extensiva a eles também. Te pedimos graça em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Vamos lá aqui falar de um assunto muito importante. E a mensagem de hoje, ela gira em torno de um tema, a genuína conversão. A genuína conversão. Quando nós olhamos nesse texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, nós entendemos, observamos um episódio, um cenário bastante importante para falarmos a respeito da conversão, da mensagem do Evangelho, né? Da mensagem do Evangelho, do evangelismo, e da vida com Deus, né? Da responsabilidade do anúncio da palavra de Deus. Paulo, em sua segunda viagem missionária, diante de um chamado de Deus para a sua vida, que nós sabemos como se deu, quando ele ia a caminho de Damasco, aonde ele se encontra, tem um encontro com Jesus, e foi dali que começou, então, a mudança da vida de Paulo. Até então, Paulo era um ferrenho perseguidor dos cristãos, do cristianismo. Tá? E quando Paulo foi chamado por Jesus, para ser seu mensageiro, Paulo já havia efetuado a sua primeira viagem missionária. E na sua segunda viagem missionária, Paulo, ele vai à Macedônia e leva consigo alguns dos seus discípulos, alguns dos seus filhos. E com isso ele vai com Timóteo, Lucas e Silas. Paulo e Silas, eles chegam, quando vão para a Macedônia, eles chegam a uma cidade chamada Filipos. Uma cidade que era importante, sobretudo na época, uma das cidades importantes da Macedônia, que ficava na região norte da atual Grécia. Paulo, ele estava ali, naquela cidade de Filipos, aonde ele encontrou uma oportunidade para pregar o Evangelho, porque ele se deparou com um cenário onde ele viu
em uma parede escrito ao Deus desconhecido. Né? É uma parede que continha o nome dos deuses da Grécia, dos deuses gregos. Né? E um desses nomes que estava ali, né, era escrito ao Deus desconhecido. Foi este o gancho que Paulo pega, que Paulo aproveita para apresentar o Deus que para eles era desconhecido. E no meio disso, antes, acontece um cenário, né, muito importante, que havia uma mulher, uma menina, que era adivinha, era usada, né, e ela estava possessa de espíritos de adivinha. E, no entanto, os homens, as pessoas que cuidavam desse assunto, tiravam proveito com as adivinhações que esta menina, que esta mulher fazia. E aconteceu algo curioso, que essa menina, quando viu Paulo e Silas, ela diz que eles eram homens de Deus. Mas Paulo e Silas, quando viram aquele cenário, né, é claro que eles, com discernimento de Deus, discernimento de Espírito, conseguiram perceber que aquela mulher não falava da parte de Deus, mas que ela estava então possuída de outros espíritos que não era o Espírito de Deus. E Paulo, eles expulsam dessa mulher o espírito que estava possuindo ela. E quando isso aconteceu, essa mulher foi liberta daqueles espíritos de adivinha, e que era a base de lucro, né, de alguns homens importantes na cidade. Isso gerou nestes homens uma revolta. Revolta esta que fez que eles criassem uma situação, um problema para Paulo e Silas, de tal maneira que Paulo e Silas foram pegos, né, acusados de criarem problemas ou tumulto ali na cidade. E com isso levaram Paulo e Silas a uma prisão, a uma cadeia. E esta cadeia era uma prisão da mais alta segurança. Né? Uma prisão onde era colocado pessoas ou criminosos altamente perigosos, ou considerados altamente perigosos. E Paulo e Silas foram conduzidos até esta prisão, até este lugar. Uma prisão, uma cadeia segura, com a mais alta segurança. Talvez nos dias de hoje, diríamos que seria uma cadeia de segurança nacional, né? Que é controlado pelas forças nacionais, aonde são colocados aqueles criminosos, aqueles presos considerados altamente perigosos. Você vê aonde Paulo e Silas foram colocados por causa do Evangelho. Foram colocados em uma cadeia, né, preparado para aqueles que eram considerados altamente perigosos. Tá? E claro, para o diabo, todo cristão, toda pessoa convertida em Jesus, todo aquele que anuncia o Evangelho puro e genuíno, é um altamente perigoso para o diabo, para as estruturas corruptas, para os governos corruptos, para os homens corrompidos. Estes são considerados perigosos. Por quê? Porque são homens da verdade, são homens da retidão,
são homens que não se vendem, que não se entregam, que não se corrompem e nem se deixam ser prisão. Agora, o interessante é que quando eles estavam nesta prisão, eles estavam nessa cadeia, eles estavam ali simplesmente louvando a Deus e orando. Mas o que me chama a atenção é que, e até em função do que aconteceu, que é alguma coisa que nós vamos falar daqui a pouco, você vai entender, é que aparentemente Paulo e Silas, eles não estavam orando para serem libertos da cadeia, para serem soltos da cadeia. E o texto que nós lemos, ele diz que eles cantavam e oravam, de tal maneira que outros presos os escutavam. Outros presos escutavam Paulo e Silas orando e cantando. Por que eu digo que eu chego à conclusão de pensar, de entender que Paulo e Silas não estavam orando para ser soltos da prisão, para saírem da cadeia, como alguém que está desesperado diante de um problema, oportunidade para sair correndo, fugindo dali. Porque quando, por volta da meia-noite, diz a Bíblia, que houve um terremoto. Houve um terremoto. E esse terremoto causou o quê? Um abalo nas estruturas carcerárias. E não só um abalo nas estruturas carcerárias, mas como as correntes que prendiam Paulo e Silas nos pés se soltaram. E todos os presos foram soltos. As portas das cadeias se abriram. E as correntes se rebentaram. Quando a gente chega nesse ponto do texto bíblico, isso até traz para nós uma empolgação. E muitos, quando chegam nesse texto, dão uma ênfase muito grande no terremoto que aconteceu ali. No quebrar das correntes, das cadeias, das prisões, das portas se abrindo. E isso, querendo ou não, acaba nos empolgando, nos motivando para uma vida de oração, uma vida de adoração, de intimidade com Deus. E aqui alguns aproveitam usam esse texto para falar de libertação, de quebra, de libertação e tudo mais. Mas tem alguma coisa aqui muito importante, um fato que para mim é o mais relevante neste texto, neste episódio que aconteceu ali na cadeia. É que quando aquilo aconteceu, nem Paulo, nem Silas, muito menos outros presos que estavam ali, fugiram, saíram. É nesse ponto que eu digo, que me faz entender que eles não estavam necessariamente orando a Deus, clamando a Deus, desesperadamente para serem libertos daquela prisão, para sair daquela prisão. Porque quando isso aconteceu, nenhum deles saiu dali. Tá? E você vê que a situação em que eles estavam vivendo, ali na cadeia, presos, não tirou deles o gozo de servir a Deus. Não tirou deles a alegria de estar em comunhão com Deus. Não tirou deles o prazer de louvar o nome do Senhor, de bendizer a Jesus. Não tirou deles este prazer, este gozo, esta alegria de estar com Deus.
Isso nos remete ao entendimento de que, independente a circunstância, o momento, o lugar em que nós estamos, nada pode alterar ou arrancar de nós, tirar de nós o gozo da presença de Deus, a alegria de servirmos a Deus, o prazer de louvarmos o nome do Senhor, a satisfação de bendizermos o nome do Senhor. E muitas das vezes estas situações são oportunidades para nós nos aproximarmos mais de Deus em comunhão com Ele, em oração, em adoração. Mas quando isso aconteceu, Paulo estavam ali, e Silas, e os presos. E quando o carcereiro viu aquele cenário, as portas abertas, o terremoto devastou a prisão, que era considerada a prisão mais segura, o carcereiro pensou que todos os presos fugiram. E isso acarretaria para ele consequências, talvez de um julgamento para a prisão, ou até mesmo um julgamento com uma condenação para a morte. Tanto é que ele mesmo já pegou na sua espada, desembanhou a sua espada para se suicidar. Ao que Paulo, quando observou isso, gritou, exclamou: não te faças mal, não te faças isso, porque estamos todos aqui, ninguém saiu, ninguém fugiu. Quando ele ouviu isso, ele foi correndo e tirou-os para fora e saíram para fora. E quando saíram, ele fitou os olhos para Paulo e Silas, o carcereiro, e perguntou: o que eu posso fazer para me salvar? O que eu posso fazer para ser salvo? Ao que Paulo e Silas vão dizer para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Queridos, este ato para mim foi o ato mais relevante, mais importante, que merece toda a atenção nossa neste episódio, neste texto. Não que o período de oração de Paulo e Silas, o período de adoração de Paulo e Silas, o período de intercessão deles, não fosse importante. Não que o acontecimento do quebrar das correntes, do abrir das portas, do abalar dos alicerces, do terremoto em si, não fosse importante para ser registrado. Mas o fato mais relevante aqui é a conversão deste carcereiro. E não só a conversão do carcereiro, mas como a conversão integral da sua família. Agora quero atentar com vocês para um detalhe importante. E aqui a gente olha, tem um olhar mais evangelístico. Um olhar mais evangelístico. Na mensagem evangelística. Aonde a gente não está preocupado em apenas ir para a rua a fim de convidar alguém para a minha denominação, a minha igreja. Num dos programas passados, eu falava que Deus não nos envia para o mundo para pregar, a fim de pregar, para ganhar almas para a nossa denominação ou para a nossa igreja. Salvar para a nossa igreja. Não. Deus nos envia ao mundo para pregar a fim de ganhar almas para o reino de Deus.
Quando nós compreendermos isto, a nossa cosmovisão em relação ao evangelismo, ela é mudada, ela muda, ela é quebrada. Os nossos paradigmas com relação ao evangelismo. Vamos entender que evangelizar não é falar da minha denominação. Não é simplesmente, meramente convidar alguém para a minha igreja. Convidar alguém para a igreja onde eu congrego, para o templo onde eu estou. Não. É primeiramente apresentar a Jesus o plano da salvação para as pessoas. Porque nós não recebemos a Jesus quando vamos ao templo, à igreja. Não, nós recebemos a Jesus, ou podemos receber a Jesus, a partir do momento que nos é anunciado o Evangelho, independente do lugar aonde nós estivermos. Se é no ônibus, ali mesmo. Se nos for anunciado o Evangelho, ali nós recebemos a Jesus e nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Se é no mercado, ali mesmo. Quando nos apresentam o plano da salvação, nós recebemos a Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Agora, é importante, é necessário que você vá para uma igreja, é importante você ir para congregar com os irmãos, para ter comunhão com os irmãos, para conhecer outra família que também morarão no mesmo céu que você também vai morar. Tá? Então, é imprescindível. Agora, atenta para o que Paulo e Silas falaram àquele homem. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu quero que você atenta no texto que nós lemos quando Paulo e Silas se dirigiram a ele. No versículo 31, eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e os da tua casa. Parou aí? Não. Versículo 32, entenda isso. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Dois detalhes importantes para nós terminarmos a mensagem de hoje. Atenta agora para estes dois detalhes importantíssimos para nós terminarmos então com a mensagem de hoje. Primeiro detalhe, eles disseram para ele, quando o carcereiro perguntou: o que posso fazer para se salvar ou para ser salvo? Primeiro, eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que se coloca é: como ele vai crer no Senhor Jesus Cristo? E a resposta é simples. Para você crer em Jesus, é necessário que alguém te apresente a esse Jesus, te fale deste Jesus, que ensine a respeito desse Jesus. Quem é este Jesus? O que este Jesus fez para que eu creia nele? O que ele fez por mim ou para mim para que eu possa crer nele? E aí então nos é apresentado o plano da salvação, desde a vinda de Jesus, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição, a sua ida aos céus e o seu retorno para buscar a sua igreja. Quando nós começamos a entender isso, nós compreendemos então o nosso estado, a nossa condição de pecador e percebemos que precisamos da graça de Deus, a graça salvífica do Senhor Jesus Cristo. É daí quando nós compreendemos que nós somos pecadores, precisamos de Jesus para ser salvo, para ser perdoado de nossos pecados. Aí eu falo então, não, eu quero ser perdoado, eu quero ser salvo e eu quero, no entanto, receber este Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí sim, aí você
ouviu falar de Jesus. Então você passa a crer no Jesus que te foi apresentado. Você crê que Ele é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, nos livrar do pecado, da condenação e da morte. E com isso nos garantir a vida eterna pela fé nele. E é isso que aconteceu no versículo 32. No 31 falaram, crê. No versículo 32, eles ministraram a palavra de Deus para ele e para a sua família. O segundo detalhe, o terceiro detalhe o segundo é, ministraram para ele. O terceiro é para a sua família. Observa aqui. Eles falaram, crê e serás salvo tu e a tua família. Só que a família dele não foi salvo porque ele creu. Não. Foi salvo também a família porque eles também ministraram, anunciaram, falaram de Jesus tanto para ele quanto para a família dele. Por que é importante frisarmos isto? Porque a Bíblia diz que a salvação é individual. A salvação é individual. Nenhum filho será salvo pela fé do pai. Nenhum pai será salvo pela fé do filho. Nenhuma esposa será salvo pela fé do esposo. Nenhum esposo será salvo pela fé da esposa. É importante que ambos recebam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Creiam em Jesus. Agora, como creiam? Como disse Paulo aos Romanos. Como as pessoas vão crer se não tem quem os pregue? Então, é importante que tenha alguém que pregue, mas que pregue a Jesus, que anuncie a Jesus, para que as pessoas creiam neste Jesus. Então, a salvação, diz a Bíblia, é pela fé em Cristo Jesus. E isto é individual. Ninguém crê, em representação do outro. Não. Para ser salvo não tem representação. Você é salvo sozinho. Quando você professa a tua fé na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, você que está aí do outro lado, que ainda não recebeu a Jesus, eu quero lhe convidar neste dia. Você pode aí mesmo onde você está, entregar a tua vida a Jesus. Aí mesmo onde você está. Você sabe que o ser humano sem Deus é um ser vazio, é um ser perdido, é um ser sem esperança. Só há um caminho para a esperança, só há um caminho para a felicidade, só há um caminho para a paz, só há um caminho para o gozo, só há um caminho para a salvação. E esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é o único caminho ou para a salvação, para a esperança, para a vida eterna. Saiba que a conversão produzida pela religião, ela muda apenas o exterior, o estereotipo. Porém, a conversão produzida pelo Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, a palavra do Evangelho, muda o teu, o meu, o nosso interior. E a mudança interior, ela se reflete
nos nossos atos, nas nossas atitudes e no nosso comportamento. A minha oração é que o Espírito de Deus possa penetrar na tua vida, alcançar o teu coração, de tal maneira que você confesse a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Mas Ele não é só o Salvador, Ele também é Senhor. Senhor, porque é Ele quem conduz a tua vida. É Ele quem guia, é Ele quem guarda, é Ele quem protege, é Ele quem sustenta a tua, a minha e a nossa vida. Amém? Estamos ficando por aqui. Esta é a mensagem que gostaríamos de trazer. Eu, você, nós somos pecadores e que necessitamos de Jesus Cristo. Assim, nós faremos parte daquele povo que estará morando nos céus, que estará com Jesus. Que Deus te abençoe. Deixa eu terminar esta mensagem com uma oração bem rapidinho, para irmos então para o final do nosso programa de hoje. Pai, nós somos eternamente gratos a Ti, porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, por esta pessoa, por este homem, por esta mulher, por esta família que nos acompanhou neste momento. A nossa oração é que o Senhor possa alcançar cura na alma, no espírito, no coração, traga paz, traga alegria. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Obrigado da Missão Coab TV, aqui a partir do nosso estúdio, aonde Deus nos tem proporcionado a oportunidade e a honra de poder chegar até você através desses meios. Domingo, o nosso programa Encontro do Reino, para trazer até você a mensagem do Evangelho e seres abençoados. Obrigado e até domingo. Shalom, que Deus abençoe.